Olá, povo de Deus, saúde, paz e prosperidade para você. Quem vos fala é o pastor Ismael de Souza. Eu estou aqui para trazer uma palavra de paz para o seu coração. Para você que já é inscrito em nosso canal, muito obrigado pela sua participação e ajuda nesse trabalho que tem o objetivo de levar a palavra de Deus de uma forma mais simples para que todos a entendam. Para você que também nos acompanha nas plataformas de áudio, que Deus os abençoe grandemente. E você que chegou agora, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e deixe o seu like para nos ajudar neste canal. Vamos para a palavra de Deus. Hoje meditaremos no Salmo 102, que diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus olhos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim. Praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora, porque os teus servos amam as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces, isso ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: O Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu à força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos, os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. A Bíblia Sagrada ela apresenta uma mensagem de promessas cumpridas. De Gênesis a Apocalipse, Deus ele promete bênçãos especiais, espirituais e eternas para os teus servos. No Salmo, e neste Salmo 102, nós podemos observar que é declarada a esperança do povo de Deus, baseado em suas grandes promessas. Desde quando começou em Abraão, Deus fez promessas a Abraão, prometeu formar uma nação e lhe dar uma terra. E essa promessa ela foi se desenrolando com o passar do tempo até chegar ao Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas aconteceram com o povo escolhido de Deus antes de Jesus vir. Os israelitas alcançaram a Canaã, né, a terra prometida, mas logo após também, algum tempo depois, foram levados cativos. E
após a construção do templo, que representava a presença de Deus, este também foi destruído. Os profetas, eles avisaram sobre as consequências da rebeldia do povo, pois eles mesmos estavam desobedecendo às ordens do Senhor. Eles não somente esperavam voltar para casa, mas também reconstruir Jerusalém, que havia sido destruída por causa de sua rebeldia. E o Salmo 102 apresenta essa mensagem esperançosa durante o tempo em que Jerusalém estava em ruínas e o povo sofria no cativeiro. O salmista ele começa a sua súplica com a descrição da sua circunstância vivida, que é do verso 1 ao verso 11. Ele fala como se fosse apenas um homem, e o contexto deixa bem claro que ele falava como representante da nação. O salmista ele declara no verso 10, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. E do verso 11 ao verso 12 ele faz uma importante transição. O autor descreve sua condição, que é a condição da nação, e ele demonstra que está beirando a morte, né? Como sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva, em contraste com a eternidade do Senhor. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. O resto desse hino, do 12 ao 28, demonstra a confiança na salvação que o eterno Deus traria, não somente para o povo de Israel, mas também para os outros povos que seriam reunidos para servir ao Senhor. Com esse tom messiânico dominante do Salmo, não deve nos surpreender encontrar citações dele no Novo Testamento aplicadas a Jesus, como em Hebreus 1, do verso 10 ao 12, é verdade? Nós podemos encontrar as palavras dos versos 25 a 27 deste salmo. Jesus é o eterno Deus que merece a adoração, não somente dos judeus, mas de todos os povos da terra. Da angústia de um povo derrotado por causa do pecado, vem palavras de esperança e confiança da salvação que Jesus, o eterno Deus e o único Salvador, oferece para todos nós. Ou seja, nós observamos neste salmo tanto a demonstração da aflição do povo, como também a esperança de que viria um Salvador, de que haveria salvação, de que haveria esperança. E este salmo, ele era como se fosse uma profecia, né? Uma palavra revelada a respeito do Salvador Jesus que viria para nos salvar. Ele hoje se manifestou, ele morreu, mas está vivo, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Que você aceite esse Jesus no seu coração, na sua vida, para que você viva uma vida de bênçãos e de vitória, no nome de Jesus. Oremos. Pai querido e grandioso Deus, eu oro por essa pessoa e eu peço que o Senhor abençoe ela, abençoe ele de uma forma extraordinária, com todas as bênçãos do céu. Derrama do teu poder, derrama do teu espírito e dá vitória sobre a vida dessa pessoa agora e sobre a sua família, em nome de Jesus. Meu querido, eu vou ficando por aqui, que Deus lhe abençoe grandemente. Convido você para estar conosco neste domingo. Domingo é o dia de celebração, é a noite de celebração ao nome do Senhor. É o culto da família, onde nós estamos orando e abençoando você e sua casa. Rua Vieira de Melo, quadra 10, lote 31, no Parque Estrela da Alva 1, em Lusiânia, Goiás. Você é o nosso convidado especial para estar conosco. Às 19 horas eu aguardo, para que nós possamos orar juntos. Que Deus lhe abençoe grandemente. Um grande abraço do pastor Ismael. Fique com Deus e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.